Mais uma vez, muito boa noite a todos. Daremos início ao evento 25 anos da Constituição Cidadã. Olhar para o passado, reflexão sobre o presente e construção do futuro. Promovido pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça e apoio da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. Para compor a mesa de abertura, convidamos o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, excelentíssimo senhor desembargador federal Nino Oliveira Toldo. O Corregedor-Geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, excelentíssimo senhor ministro Arnaldo Esteves Lima. E o conferencista inaugural, excelentíssimo senhor ministro Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal. Convidamos todos a ficarem em posição de respeito e cantarem o hino nacional, executado pela banda do Batalhão da Guarda Presidencial, sob a regência do subtenente Arno.
Anunciamos o pronunciamento do excelentíssimo senhor ministro Arnaldo Esteves Lima. Boa noite a todos. Meus colegas ministros do STJ aqui presentes, Paulo de Tarso Sanseverino, Antônio Castro Ferreira, Sérgio Cuquina, Moura Ribeiro, Regina Helena Costa e Rogério Schietti Cruz. Excelentíssimo senhor ministro Aires Brito, excelentíssimo senhor doutor Marcos Vinícius, vice-presidente do Conselho Federal da OAB, nosso prezadíssimo presidente da nossa querida AJUF, desembargador federal Nino Toldo, senhor desembargador Sérgio Schweitzer, vice-presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, excelentíssimo senhor desembargador federal Edilson Nobre, vice-presidente no exercício da presidência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nas pessoas dos quais eu tenho o prazer e a honra de cumprimentar a todos os desembargadores federais aqui presentes e juízas e desembargadores federais, excelentíssimo senhor doutor Jailton Zanon da Silveira, muito digno diretor jurídico da Caixa Econômica Federal, que é uma das patrocinadoras, e o doutor Jailton, como nós sabemos, ele é, digamos assim, um amigo querido, lá desde o Rio de Janeiro, quando era advogado já do quadro da Caixa lá, e aqui tivemos a honra de reencontrá-lo como diretor jurídico da Caixa. É um prazer, doutor Jailton. Estudantes, senhoras e senhores, então a minha fala, como é habitual, é breve, digamos assim, porque nós vamos ouvir o ministro Aires Brito, que é digamos assim, a palestra importante para o propósito desse evento. Então, o título do evento, como está, digamos assim, nas publicações que já circularam, 25 anos da Constituição Cidadã. E aqui eu estou, digamos assim, fazendo uma pequena manifestação que foi dividida em contexto e conteúdo. Então, quanto ao contexto, o evento, cuja abertura agora celebramos, é uma realização do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o STJ, apoio da Caixa Econômica Federal e da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Como todos sabemos, a Justiça Federal é o único ramo do Poder Judiciário da União que não tem, em sua estrutura orgânica, um tribunal superior exclusivo para processar e julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos tribunais regionais. Ao determinar a extinção do sempre e egrégio Tribunal Federal de Recursos, a Constituição de 88 atribuiu a um único tribunal a competência para julgar, em grau de recurso especial, as causas oriundas dos tribunais regionais e dos tribunais de justiça dos estados, que é, como nós sabemos, o Superior Tribunal de Justiça. Ao fazer tal opção, a Constituição de 88 manteve, entretanto, um importante órgão que, vinculado ao STJ e com previsão constitucional, artigo 105, parágrafo único, exerce, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, o CJF, que foi previsto como órgão central do sistema, com poderes correicionais e aptidão para editar decisões administrativas de caráter vinculante. No plano infraconstitucional, a Lei 11.798, de 2008, regulamenta a estrutura e as atribuições do CJF e prevê a existência de um importante órgão que integra a sua estrutura institucional, o Centro de Estudos Judiciários, ao qual incumbe, por opção do legislador, a missão de buscar a modernização da Justiça Federal por intermédio da realização e do fomento de estudos e pesquisas, serviços editoriais e de informação.
Outra importante missão do Centro de Estudos é o planejamento e a execução, em coordenação com as escolas de magistratura dos tribunais regionais, das atividades de formação e aperfeiçoamento dos magistrados e servidores da Justiça Federal. Eis aqui o cenário em que se enquadra o presente curso, cujo projeto, para chegar a este festivo momento de sua realização, precisou passar por várias fases e contar com a contribuição de inúmeros agentes públicos e privados, que ora devemos agradecer pela indispensável parceria e colaboração. Inicialmente, deve ser lembrado o Conselho da Justiça Federal, que, sob o comando de seu presidente, eminente ministro Félix Fischer, e aqui eu faço uma observação, o presidente ministro Félix Fischer viria a essa abertura, mas em virtude não só de sessão da Corte Especial, como também de outros compromissos que Sua Excelência já havia assumido, ele pediu para registrar, digamos assim, as suas escusas pela impossibilidade de comparecer. Não poupou esforços para que a Constituição pudesse ser homenageada nessa data, nas proximidades de seu aniversário de 25 anos. Deve-se, por justiça, fazer um registro. A ideia da realização deste evento foi semeada na gestão do meu antecessor à frente do Centro de Estudos Judiciários, ministro e amigo João Otávio de Noronha. Recebi de Sua Excelência não apenas o planejamento inicial de uma agenda de eventos, mas, sobretudo, uma equipe capacitada e confiável, em condições de dar prosseguimento a um trabalho de médio e longo prazos com profissionalismo e perfil institucional. A par disso, é preciso registrar que a intenção de realizar este evento não teria saído do papel se não fosse o esforço, a competência e a dedicação dos servidores do SEG, todos eles incansáveis em suas tarefas de zelar para que o Centro cumpra suas relevantes atribuições, de reforçar e repensar sempre o papel da Justiça Federal, juntamente com todos os seus competentes e dedicados magistrados e servidores espalhados por este imenso Brasil. Um agradecimento especial deve ser feito aos valorosos juristas que aceitaram o convite para participar, sem qualquer contrapartida deste evento, com prejuízo de suas tarefas profissionais, de seu lazer e do convívio familiar. A sensibilidade, a confiança e a dedicação de Suas Excelências são uma reverência à ordem constitucional, cujo advento ora celebramos. São como dádivas que devem ser especialmente exaltadas, pois constituem a essência daquilo que materialmente não se pode comprar. Agradecimento este também extensivo à meritíssima juíza federal e professora, doutora Helena Elias Pinto, principal responsável pela organização do evento, sobretudo em seu plano acadêmico. Gostaria de reafirmar que o SEG, durante a nossa gestão, espera contar com cada um dos senhores ministros nos eventos do calendário de 2013 e 2014, e daí para frente, é claro. Vários colegas já nos proporcionaram essa colaboração ao longo deste ano. Outros colegas ministros do STJ participam deste seminário e todos os demais estão desde já convidados para doar um pouco do seu tempo, que é escasso, reconheço, e de sua energia para abrilhantar as realizações do SEG, que tenho a honra de dirigir por obra da confiança e da generosidade de meus pares. A cada um dos senhores, portanto, em conjunto e individualmente, meu agradecimento mais uma vez. Não se pode deixar de fazer um registro especial ao público que atendeu, com grande receptividade, espero que continue atendendo amanhã e depois, ao chamado para a realização de inscrições para este evento. Foram recebidos mais de 900 pedidos de inscrição, feitos por magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e Privada, além dos sempre interessados estudantes de Direito. Sem o interesse do público,
o evento perderia o seu sentido. É com alegria, portanto, que cumprimento e agradeço a todos que aqui comparecem para presenciar e participar deste momento histórico. É hora de falar um pouco sobre o conteúdo do curso. 25 anos da Constituição Cidadã é um curso que está dividido em 3 dimensões: o passado, o presente, o futuro. Antes de começarmos a jornada de amanhã, com as reflexões sobre o passado, oportunidade em que será feito um estudo dos antecedentes históricos da Constituição de 88, teremos, dentro de alguns minutos, a satisfação de ouvir a conferência de abertura, que será proferida com o costumeiro brilho pelo eminente ministro Aires Brito, sob o sugestivo título de Constituição e Democracia, a refundação do país a partir da cidadania ativada. Ao ministro Aires, aqui presente, nossos mais sinceros agradecimentos e cumprimentos antecipados pela profícua conferência que, estamos certos, iremos testemunhar. A partir de amanhã, os professores Clemerson Cleff, Leno Streck e Rogério Dutra apresentam as suas considerações sobre os caminhos que foram trilhados até o presente, desde os antecedentes históricos da Constituição de 88 até os passos que foram dados no sentido de efetivar, ao longo desses últimos 25 anos, a nova ordem constitucional que se inaugurou em 88. Já estou acabando. As questões relativas à efetividade da Constituição, com foco no momento presente, serão abordadas na sequência pelos professores Daniel Sarmento, Martônio Barreto e Cláudio Pereira, que irão tratar de aspectos relevantes, tais como a relação entre Constituição e liberdade, Constituição e política e as técnicas de decisão na jurisdição constitucional. Os novos desafios, com o foco no futuro, serão abordados por Jairo Scheffer, Humberto Ávila e Guilherme Calmon. Os conferencistas do último dia do curso vão tratar da questão dos direitos fundamentais prestacionais na jurisprudência do STF e das relações entre Constituição e segurança jurídica e o impacto da nova ordem constitucional no direito privado. Já na mesa de encerramento, na sexta-feira à tarde, será a vez de Ingo Sarlé abordar a questão dos direitos fundamentais e o dever de proteção do Estado, limites e possibilidades do controle judicial. A doutora Sandra Currô, subprocuradora-geral da República, apresentará suas reflexões sobre o tema tão em voga da reforma política. Por fim, para concluir os trabalhos desenvolvidos ao longo desses 3 dias de curso, teremos a honra de acompanhar a conferência de encerramento que será ministrada pelo ministro Gilmar Mendes. O tema não poderia ser mais apropriado para a ocasião: a Constituição de 88 e o Supremo. É justamente o Supremo ao qual o legislador constituinte atribuiu a função precípua de guarda da Constituição, que tem contribuído imensamente para que o conhecimento das normas constitucionais tenha deixado de ser tema de interesse exclusivo de especialistas, para se transformar em assunto que está presente nas ruas, nas conversas no trabalho, na família, na roda de amigos, etc. O saudoso deputado Ulisses Guimarães, cuja memória como verdadeiro estadista merece total reverência, com trabalho invulgar como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou a nossa Constituição em 5 de outubro de 88, por ocasião de tal evento, em certo tópico de seu belo e denso discurso, consignou, aspas, a exposição panorâmica da lei fundamental, que hoje passa a reger a nação, permite conceituá-la sinoticamente como a Constituição Coragem, a Constituição Cidadã, a Constituição Federativa, a Constituição Representativa e Participativa, a Constituição do Governo, síntese, Executivo-Legislativo, a Constituição Fiscalizadora. Não é a Constituição perfeita. Se fosse perfeita, seria irreformável. Ela própria, com humildade e realismo,
admite ser emendada, até por maioria mais acessível dentro de 5 anos. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora. Será a luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. É caminhando que se abrem os caminhos. Ela vai caminhar e abri-los. Será redentor o caminho que penetrar nos bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria. Fecha aspas, e eu concluo dizendo, justo assim, comemorar este aniversário, e oxalá que tal se faça em todos os quadrantes do nosso país, pois a Constituição Federal consolidou o nosso Estado democrático de direito e propiciou muitas melhorias para a nossa sociedade, ainda que muito e muito exista a ser feito ainda. Valeu, sem dúvida, para a cidadania pátria o incansável e edificante trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, razão pela qual todos os seus membros ficaram credores do nosso indelével reconhecimento. Com essas considerações, eu agradeço muito a atenção de todos e anuncio a conferência de abertura, que será ministrada pelo eminente ministro Aires Brito. Eu fico constrangido de ler aqui os dados do ministro Aires Brito, porque são ele. Então, acho que vai, digamos assim, vamos subtrair uma parcela do tempo, mas todos conhecem o ministro Aires, é uma figura, digamos assim, exponencial do nosso direito, exponencial como cidadão, e, digamos assim, ninguém melhor do que Sua Excelência para falar sobre a nossa Constituição cidadã. Então, eu passo a palavra à Sua Excelência. Bem, boa noite a todos. Saúdo com especial carinho e respeito os membros desta mesa de trabalho, a partir de Sua Excelência o ministro Arnaldo Esteves, incorporando, evidentemente, os nomes honrados, admiráveis, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius, e do nosso grande presidente da AJUF, desembargador federal Nino Todo. Todos os três amigos queridos, a quem muito admiro, e por quem tenho uma amizade sincera e já alongada. Saúdo também com especial atenção, né, o querido amigo Jailton Zenon, da Caixa Econômica Federal, que ainda há pouco me convidou para fazer uma palestra no interior de São Paulo. E lá estive, com muita honra, falando para um grupo de procuradores da Caixa Econômica, procuradores atentos, né, envolvidos, militantes, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista cívico. Eu gostaria de receber, presidente, a nominata relação dos ministros da Casa, e eu estou aqui a divisar o nosso querido José de Castro Beira, amigo de sempre, de toda uma vida, a quem também, então, por quem tenho... Permite, até eu convidaria o ministro Castro Beira para assumir aqui que será um dos nossos homenageados, e então muito ficaria bem aqui com Vossa Excelência, e nós podemos assistir de lá, fica mais... Muito bem. Pode ser. Que bom estar ao seu lado. Marcos. Bem, honrados e queridos ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Antônio Carlos Ferreira, Sérgio Cuquina, está ali um pouco mais atrás, Paulo Moura Ribeiro, colega de PUC, né, no ano de 1981, por aí, não é, Paulo? No nosso mestrado, Regina Helena Costa, administrativista, companheira também de congressos de direito administrativo, notadamente, e Rogério Schietti Cruz, no mesmo tom, um admirável ministro desta casa.
peço que todos se sintam pessoalmente, nominalmente citados e fisicamente abraçados. É muita honra estar aqui abrindo esse congresso, que, em última análise, se destina, mais do que a comemorar, a celebrar, né, essa data histórica dos primeiros 25 anos da Constituição Brasileira de 1988. Eu pretendo passar em revista alguns aspectos, talvez até alguns dispositivos da Constituição, antecipando que meu propósito é mesmo elogiá-la. Eu já fui um crítico da Constituição e um crítico até injusto. Me lembro, era colega do ministro Castro Meira, lá em Sergipe, quando a Constituição foi promulgada, eu publiquei uma série de artigos ácidos, né, duros, e hoje em dia reconheço até que injustos, a respeito da Constituição, artigos em número de 3, com os seguintes títulos. O primeiro dele, a Constituição vesga, ou seja, estrábica. Por que eu disse isso, nessa metáfora infeliz? Porque eu achava que a Constituição não percebia ou não percebera que o tempo já era de mais ênfase para os direitos sociais. E a Constituição listou no artigo 6º alguns direitos sociais e no 7º os direitos dos trabalhadores em número de 34. Entretanto, reservou para os direitos individuais 78 dispositivos e inverteu a ordem que se lia no preâmbulo. No preâmbulo, os direitos sociais vêm primeiro, os direitos individuais vêm depois. Mas no corpo de dispositivos ela inverteu e cuidou muito mais do Estado liberal do que do Estado social, e, na minha opinião, foi um retrocesso e tal. Só que eu não percebia, né, o tempo me deu um pouco mais de serenidade para ver as coisas, que foi a Constituição possível, né, fruto de muito debate, de muita, digamos, de discussões no sentido de um consenso, produzida numa época difícil, né, imediatamente após o regime de exceção do governo militar. Então, eu, com o tempo, abrandei a minha crítica. Depois eu publiquei um artigo, isso foi tudo no curso de um mês, a Constituição paraplégica. Imaginem os senhores. Pois é, coisa de poeta, né, que só sabe falar metaforicamente. Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Bem, por que paraplégica? Porque ela fazia remissão a mais de 100 leis para regular, sequenciar os seus dispositivos. E sem as muletas da lei, né, ela não sairia do seu lugar. Então, eu entendi que era uma Constituição demasiadamente dependente dessa mediação entre os seus comandos, da mediação do poder legislativo entre os seus comandos e os respectivos destinatários, e a população como um todo. Muito bem. E eu terminei a série de artigos chamando de Constituição Mão de Figa. Por quê? Porque ela sonegou alguns direitos aos trabalhadores, procrastinou, né, diferiu a concessão desses direitos na medida em que, mais uma vez, fazia remissão à lei. O caso, por exemplo, da participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. E eu achava que o Constituinte não podia perder aquela oportunidade de assegurar de logo aos trabalhadores a participação nos lucros das empresas. Mas o tempo passou e eu disse para mim mesmo, olha, vamos ver o que ela tem de bom. E ela tem tanta coisa boa, por que eu vou ficar aqui desancando a Constituição, espírito armado, um pé atrás, não é, numa visão pessimística, aquela postura de reserva do indivíduo que é perguntado, como é que você vai? Ele responde, por enquanto, bem. Bem, e me tornei um marqueteiro da Constituição, digamos assim, porque abri os meus olhos para enxergar os tantos méritos exibidos por ela.
E aprendi, em definitivo, que muitas vezes nós não precisamos tanto de um texto constitucional mais aprimorado, precisamos de um novo par de olhos, né, para enxergar com clareza, com profundidade, o que os textos normativos têm de bom para a coletividade, para a afirmação de valores que dão grandeza, dão propósitos, dão sentido à nossa experiência terrena, mais de perto a experiência brasileira. E aí, eu tenho recebido muitos convites para fazer palestras sobre esse primeiro quarto de século da Constituição, que se avizinha. Agora, no dia 5 de outubro, estaremos todos celebrando especificamente esse marco, né, da promulgação constitucional que evoca em nossas mentes a figura notável de Ulisses Guimarães, que apropriadamente foi o grande líder da Assembleia Nacional Constituinte e que apropriadamente adjetivou a Constituição de cidadã. Foi lembrado, esse título de Constituição Cidadã foi lembrado ainda há pouco pelo presidente da mesa, o ministro Arnaldo Esteves. E aí, eu experimento, neste momento, até uma certa compensação de vir participar dessa mesa, porque há poucos dias eu saí do Supremo Federal de crista baixa, e explico. Eu fui lá assistir ao lançamento de um livro da Fundação Getúlio Vargas, e uma repórter, jovenzinha, seus 18 anos, se encontrou comigo e disse: ministro, o que é que o senhor está aprontando por aqui? Eu digo: puxa, eu não tenho nem um ano de aposentado e já estou aprontando, minha presença aqui já se faz digna de uma observação desse tipo. Então, eu com toda a honra estou aqui, com todo o gás, com todo o gosto, e vamos ver se passamos em revista alguns aspectos da Constituição que me parecem dignos de todo louvor, de todo registro elogioso. E é fácil, né? Vejam como essa Constituição tem produzido em tão pouco tempo, porque para a história de um povo, um quarto de século é muito pouco tempo. A gente pode dizer que essa Constituição é de tenra idade. É fácil mostrar, logo no início dessa exposição, os bons frutos produzidos por ela, tanto legislativa quanto judicialmente. Legislativamente, à luz dela, a Constituição, foram produzidas leis extraordinárias, verdadeiramente arejadoras dos costumes, revolucionárias em certos aspectos, inclusive politicamente. Por exemplo, Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa consubstancia uma reforma política profunda em si mesma, né, no sentido da autenticidade do regime democrático e da seletividade daqueles que se apresentam ao eleitorado como candidatos a cargos eletivos. Eu me lembro que, quando estávamos discutindo a Lei da Ficha Limpa, eu dizia: olha, vida pregressa exigida pela Constituição só pode ser vida passada, não pode ser vida futura. E tem que haver um marco para se avaliar a vida pregressa do candidato, se é isenta ou não de um passado, digamos, processual tenebroso. Não é? Como é que uma pessoa desfila pela passarela quase inteira do Código Penal, ou da Lei de Improbidade Administrativa, e se apresenta como candidato do povo, quando a palavra candidato significa cândido, não é? Traduz isso. Candidato é cândido, é puro, é limpo eticamente, não é? E de biografia ilustre, portanto, do ponto de vista do caráter. E candidatura vem de candura. Candura é pureza também, é limpeza do ponto de vista ético. Depois, como não lembrar a Lei de Defesa do Consumidor? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A Lei Maria da Penha, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A Emenda Constitucional criadora do Conselho Nacional de Justiça. Quer dizer, se passarmos em revista a produção do próprio Congresso Nacional, nós vamos perceber que essa Constituição já produziu excelentes frutos. No campo judiciário, ficando só no Supremo Tribunal Federal, para não alongar demasiadamente essa exposição, quem não se lembra, né,
da decisão do Supremo proibindo o nepotismo, não só no âmbito do judiciário, como no círculo, na esfera de todos os poderes da República. Aqui autorizou, liberou pesquisas científicas com células-tronco embrionárias para fins de terapia humana. Não é? Aqui autorizou a interrupção de gravidez de feto anencéfalo. Não é? Aqui reconheceu a dignidade das etnias indígenas do Brasil no célebre caso Raposa Serra do Sol. Aqui deu pela constitucionalidade das cotas raciais e das cotas sociais no bojo, não é, de um programa, de uma política pública chamada de ProUni, que já beneficiou quase 1 milhão de pessoas. Não é? Aqui reconheceu ao CNJ competência para, de motu próprio, por impulso interno, sem provocação de quem quer que seja, exercer o seu poder correcional no rol de suas tantas outras competências. A decisão do Supremo, que, deixe-me ver mais, que permitiu ao trabalhador permanecer com seu vínculo de emprego íntegro quando do exercício do seu direito à aposentadoria voluntária. Até então, o exercício do direito à aposentadoria voluntária implicava a ruptura automática do vínculo de emprego. Isso injetou na musculatura econômica dos trabalhadores uma renda que beneficiou 8 milhões de pessoas, mais ou menos isso, 8 milhões de pessoas. A decisão do Supremo que deu finalmente, pelo caráter mandamental do mandado de injunção. Em suma, temos decisões que atestam que, à luz dessa Constituição, é possível, sim, produzir decisões legislativas e decisões judiciais. Esta Casa produziu tantas decisões arejadoras dos costumes, moralizadoras dos nossos costumes, inclusive. É possível produzir novidades transformadoras da vida política, social, econômica e política, cultural, social e jurídica deste nosso país. Mas há um mérito da Constituição que me parece o maior de todos. Ela fez da democracia, governo do povo, pelo povo, para o povo, na famosa conceituação de Abraham Lincoln, a menina dos seus olhos, o seu princípio ativo por excelência, a seiva por excelência, alimentadora dos seus valores. O valor dos valores, o princípio dos princípios. A democracia é, na Constituição, o valor teto, solitariamente posto no ápice do nosso ordenamento jurídico. Teto porque acima da democracia, juridicamente, não há nada, não há nenhum outro valor. Pode haver fora da positividade jurídica. Por exemplo, transcendentemente, Deus está acima de tudo e de todos, para quem é crente, e eu sou deísta. E fez da democracia um valor continente, ou seja, aquele valor que mais repassa os seus conteúdos, a sua materialidade, para os outros valores. Tudo mais é conteúdo da democracia. Por exemplo, federação é o nome que a democracia toma quando vista do ângulo da divisão espacial do poder político, por unidades governativas politicamente autônomas, e todas vinculadas por modo indissolúvel. A separação dos poderes é o nome que a democracia toma quando vista por esse ângulo republicano da tripartição do poder estatal. Os direitos e garantias individuais, o nome que a democracia toma quando focada, quando vista do ângulo da afirmação dos direitos de personalidade humana, que confirmam esses direitos, a natureza, a ontologia, a essência de cada ser humano como um microcosmo em si mesmo e parte de um macrocosmo a que chamamos de sociedade. Então, essa democracia foi transformada pela Constituição no valor por excelência, de modo a exigir de todos nós a interpretação de tudo mais à luz do que significa, em essência, a democracia, que é um movimento do poder, o fluxo que o poder assume de se manifestar de baixo para cima e não de cima para baixo. Ou seja, a democracia é poder
ascendente de prestígio das bases e limitação das cúpulas. Não é poder descendente, de baixo das cúpulas para as bases, de baixo para cima. É de cima para baixo, é de baixo para cima. Democracia, metaforicamente, é um deslocamento topográfico do povo que sai da plateia e passa para o palco das decisões que lhe digam respeito. Por isso que colocamos aqui cidadania ativada como subtítulo dessa minha exposição. Aliás, os 2 primeiros fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º, incisos de número 1 e número 2, são justamente de caráter eminentemente democrático. Qual é o primeiro fundamento da República Federativa do Brasil? Soberania. E é soberania popular. Dizia Tobias Barreto, radical e atualizadamente. Ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Isso é democracia. Primeiro fundamento, soberania popular, que leva o povo a decidir, em última instância, sobretudo eleitoralmente, porque o voto é uma decisão, não é, sobre quem vai ocupar os cargos eminentemente políticos do país. Então, soberania, qualidade do soberano. O soberano é o que está acima de tudo, que está acima de todos. E cidadania, é o segundo fundamento. Cidadania é qualidade do cidadão. Não é? O cidadão é habitante da cidade, mas é o habitante orgânico, militante, né, vertebrado da sua circunscrição municipal, ou do seu estado, ou do Distrito Federal, ou da União. Quer dizer, como a Constituição é consequente, né, faz da democracia o seu valor por excelência e já põe como fundamentos da República, de saída, nos portais, não é, do artigo 1º, a soberania e a cidadania. Pela soberania, o povo decide. Pela cidadania, ele acompanha o dia a dia do poder público. Ele fiscaliza, ele critica, ele chega junto. Né? Cidadania habilita o povo a denunciar, a se queixar, a representar contra essa ou aquela autoridade, né? Para poder se inteirar das coisas, a pedir informações. Né? No plano da cidadania, o povo se inteira das coisas, para, no plano da soberania, decidir com qualidade, decidir conscientemente. Como é uma Constituição lógica, ela não complica, ela descomplica as coisas. É uma Constituição consequente. Minha querida ministra, agora que estou a divisar a sua figura, Eliana Calmon, receba o meu abraço e minha admiração. Quando a ministra Eliana Calmon se despediu do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, eu fiz uma saudação à Sua Excelência e me permiti mais uma vez metáforas. E disse, Vossa Excelência não apenas pega o touro à unha, Vossa Excelência monta relâmpago em pelo. E tivemos uma convivência de maravilhosos 6 meses, não é, ministra? Ali naquele órgão de cúpula, que é o interno ao Poder Judiciário, próprio do Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça. Se ele é externo aos juízes e tribunais, no entanto, é interno ao Judiciário. De sorte que quando ele apena alguém, né, castiga alguém, é o Judiciário cortando na sua própria carne e dando exemplo, né, o que mais conta. Né, o bom exemplo começa de casa. Mais vale 1 grama de exemplo do que 1 tonelada de palavras. E esse valor da democracia é proclamado pela Constituição desde o preâmbulo. No seu preâmbulo está dito assim, aspas, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para, aí vem a finalidade da reunião da Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, com todas as letras, mas não é só. Prossigo com as aspas, um Estado democrático destinado a, destinado a garantir o exercício dos direitos sociais e individuais. E vem 6 valores que ela mesma, a Constituição, considera como supremos também, entre aspas. Liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, justiça e igualdade. Ou seja, melhor impossível. Né? Melhor impossível. Mas na medida em que a democracia se destina a assegurar os direitos
individuais e sociais, e a concretizar esses 6 valores que ela própria diz, valores supremos de uma sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos. Ora, sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos. Volto a dizer, melhor impossível. Melhor impossível. Na medida em que a democracia é essa estrada, esse caminho, via, conduto, ponte, né, para a concretização desses valores, ela inicialmente toma a dimensão procedimentalista. Ela tem um caráter processual, instrumental, está a serviço de valores. É como se o discurso constitucional fosse esse. O caminho mais curto entre o desenvolvimento e o povo e o país é a democracia. O caminho mais curto entre o bem-estar e a população é a democracia. Mais curto e mais legítimo, né, é a democracia. O caminho mais curto entre a liberdade e o indivíduo é a democracia. A democracia sempre como estrada, meio. Se me permitem, de novo, metáfora, muito cara a quem pratica ou aprecia futebol, né? A democracia é uma espécie de camisa 10. E quando a gente fala de camisa 10, está falando dos Pelé, Didi, Zico, né? Rivaldo, Raí, Rivelino, esses jogadores superdotados que colocam os companheiros, nova metáfora, na porta do gol, né? Ou na cara do gol. Então, a democracia tem esse papel instrumental insubstituível de servir à concretização dos outros valores. Mas há uma peculiaridade. Quando o gol é realizado, vale dizer, quando o desenvolvimento se concretiza, se manifesta, quando a igualdade acontece, é consagrada pelo Poder Judiciário, quando a liberdade toma corpo, por exemplo, liberdade de expressão, que é a maior expressão da liberdade, não é? Quando o pluralismo é proclamado, o gol é de dupla autoria, é um heterodoxo gol de dupla autoria, porque a democracia reluz, resplende em cada um desses valores concretizados. Minha saudação também, eminentes ministros, Martins e Mauro Campbell, queridos amigos. Então, a democracia, que até então se revelava como instrumental, ela ganha uma feição, uma dimensão substancial. Ela se torna de processual, ela se transforma de processual em material. Ela reluz, resplende, brilha em cada valor realizado por efeito, não é, do seu contributo, da sua contribuição. E esse juiz, esse árbitro, que é a história, há de registrar o gol como de dupla autoria, do desenvolvimento e da democracia, da liberdade e da democracia, não é? Da igualdade e da democracia, e assim avante. Podemos falar com Paulo Bonavides, notável também, admirável, homem e jurista brasileiro. Paulo Bonavides nos ensina uma distinção fundamental, muito sutil, entre erudição e sapiência. Ele, mais do que erudito, mais do que conhecedor do direito no plano científico depurado, ele é um sábio, ele destila lições de vida quando fala. Eu acho que todos aqui hão de reconhecer em Paulo Bonavides um expoente, não é? É um homem que transmite definitivas lições de vida. Paulo Bonavides diz assim: ontem os códigos, hoje as constituições. E estamos vivendo a era das constituições no mundo civilizado todo, da democracia e do poder judiciário. A era da Constituição, a era da democracia e a era do poder judiciário. É o que se vê nessa Constituição. Ela, como Constituição, se assume enquanto ponto de unidade de todo o direito positivo. Todos os ramos do direito, todas as normas jurídicas se reconduzem e se reduzem à unidade da Constituição. Nada pode contrariar a Constituição. Há que haver uma compatibilidade vertical e horizontal a partir dela, e antes dela, se não uma compatibilidade processual, uma compatibilidade material.
ela, inclusive, chega ao ponto de se preservar mediante cláusulas pétreas, impedindo que o próprio reformador, não é, modifique algumas normas, algumas cláusulas, por ela reputadas como de superior envergadura sistêmica, e faz do judiciário o ponto de unidade dos três poderes, como todo povo civilizado faz. Não por acaso, o artigo 2º da Constituição expressa uma ordem lógica e cronológica das coisas. Ali está dito, são três os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. É uma ordem tão lógica quanto cronológica, porque não pode deixar de ser. Primeiro vem o legislativo, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Logo abaixo da Constituição, o direito, não é, se expande, se inova, se dinamiza por efeito da lei. Não por acaso, no artigo 37, o primeiro princípio regente das atividades administrativas é o da legalidade. Depois vem impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são modos, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são modos de aplicação da lei. A lei tem que ser aplicada por um modo impessoal, moral, público e eficiente. Mas nos portais, né, no grid de largada da positividade jurídica, logo abaixo da Constituição, se coloca a lei. Então, o legislativo tinha que ser citado em primeiro lugar. Isso é uma ordem, essa ordem corresponde a três momentos lógicos da vida do direito como um todo e do Estado em especial: legislação, execução e jurisdição. Aí vem a execução. O poder é chamado de executivo porque ele existe para executar as leis, da imediata sequência, no plano concreto, né, aos comandos genéricos, impessoais e abstratos da lei. Porém, é preciso saber se a lei foi produzida de acordo com a Constituição, formal e materialmente. E se o Poder Executivo, notadamente pelos órgãos e entidades da administração pública, laborou também de modo juridicamente escorreito, né, no campo da aplicação da lei. Só pode ser o Poder Judiciário quem faz essa análise. Eu não tenho a menor preocupação quando a imprensa diz: olha, estamos assistindo no país a uma perigosa, a uma temerária judicialização da política. E eu pergunto, pode ser diferente? Né? Indesejável, aí sim. Temerário, aí sim. Perigoso, aí sim. É outro fenômeno. É o da politização da justiça. Aí é completamente diferente. Mas que tudo afunila para o Poder Judiciário, o Judiciário, assim como a Constituição, é o ponto de unidade do direito, a vida é exigente de unidade, de harmonia. E assim como a democracia é o ponto de unidade de todos os valores, de toda a axiologia constitucional, tudo afunila para a democracia, valor teto e valor continente ao mesmo tempo, fonte, ímã e bússola é a democracia. No âmbito dos três poderes, tudo afunila para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o ponto de unidade em dois sentidos: ponto de unidade dos três poderes e ponto de unidade de todas as profissões jurídicas. Todas as profissões jurídicas, junto com o Judiciário, compõem um sistema de justiça. O ponto de unidade do sistema de justiça é e não pode deixar de ser o Poder Judiciário. São três eras, portanto: a era das Constituições, a era da democracia e a era do Poder Judiciário. Agora, essa Constituição cria antídotos para impedir a ditadura do Poder Judiciário, para impedir que o Judiciário venha a se exceder, a entrar, não é, num processo de excessividade e até de ditadura mesmo, de truculência, não é? E os antídotos nós conhecemos. Primeiro vem o artigo 92, inciso 9 da Constituição, e diz que as decisões judiciais serão fundamentadas sob pena de nulidade. Já começa por aí. O judiciário se legitima na medida em que cumpre a Constituição, notadamente, ele é o guardião maior da Constituição, e o ponto de unidade do judiciário, a vida é exigente de unidade, é o Supremo Tribunal Federal, né? É o guardião mor da Constituição. Então,
o Judiciário é o guardião da Constituição. Nessa medida, ele tem que fundamentar suas decisões sob pena de nulidade e se legitima pela argumentação. Os alemães, Conrad Hess... Ir para o Supremo, e olha a minha vaga no TSE, que eu sempre... Isso era um sonho. Eu sempre gostei muito da Justiça Eleitoral, não escondo isso, e aqui um dos meus sonhos era chegar ao TSE. Não era outra coisa, não. Chegar ao TSE porque eu queria voltar à Justiça Eleitoral. E, para mim, foi um sonho muito grande que se realizou, não é? Então, mas o meu sonho maior, realmente, foi ter vivido com pessoas maravilhosas, como são todos vocês, como são os meus queridos colegas da Justiça Federal, lá da 5ª Região, que aqui estão representados pelo nosso querido Luiz Alberto, e que foi um excelente presidente também, que dirigiu aquilo com muito carinho, com muito cuidado, a Justiça Federal, lá na 5ª Região. Mas eu digo para todos vocês que, realmente, se eu pudesse, se alguém ainda me perguntar sobre uma opção, eu digo, opte pela Justiça Federal. Apesar da maneira como nós estamos sendo tratados, eu refiro a todos vocês, apesar dos pesares, ainda vale a pena. Muito obrigado a todos. Eu guardarei vocês todos em meu coração. Muito obrigado. Foi federal de recurso, foi do STJ, não, ele já foi. E foi depois, ele não chegou a vir para o STJ. Ele foi para o Federal de Recursos e de lá foi para o Supremo. E Carlos Alberto Madeira era uma figura também inesquecível ao lado do Alberto, que até hoje, de vez em quando, a gente ainda se telefona, assim como o Ademar Maciel, que é outro grande amigo. Então, são pessoas maravilhosas que a gente encontrou nessa querida Justiça Federal, que no início eu nem sabia bem o que era, mas que hoje realmente faz parte da minha vida, porque a Justiça Federal realmente me deu extrema realização em todos os pontos. E, realmente, como a Eliana era do Ministério Público, eu me lembro bem que eu falei com entusiasmo sobre a experiência na Justiça Federal, que eu acho que é inigualável, sobretudo para o juiz de primeiro grau. Depois, a gente também interessante, mas no primeiro grau de jurisdição, a gente sente mais aquele contato direto com a causa, né? No caso de Sergipe, eu fiquei uma época sozinho. Então, eu era diretor do foro, eu era representante lá na Justiça Eleitoral. Quando tinha qualquer a solenidade, lá ia eu representar a Justiça Federal. Então, era aquela autoridade, né? Aqui em Brasília, mesmo sendo ministro, eu sou o ministro número 9, no fim da carreira. Então, sem nenhuma perspectiva, desde o início, de chegar à presidência ou qualquer cargo importante. De repente, acontece o Teori ir para o Supremo, e olha a minha vaga no TSE, que eu sempre... Isso era um sonho. Eu sempre gostei muito da Justiça Eleitoral, não escondo isso, e aqui um dos meus sonhos era chegar ao TSE. Não era outra coisa, não. Chegar ao TSE porque eu queria voltar à Justiça Eleitoral. E, para mim, foi um sonho muito grande que se realizou, não é? Então, mas o meu sonho maior, realmente, foi ter vivido com pessoas maravilhosas,
como são todos vocês, como são os meus queridos colegas da Justiça Federal, lá da 5ª Região, que aqui estão representados pelo nosso querido Luiz Alberto, e que foi um excelente presidente também, que dirigiu aquilo com muito carinho, com muito cuidado, a Justiça Federal lá na 5ª Região. Mas eu digo para todos vocês que realmente, se eu pudesse, se alguém ainda me perguntar sobre uma opção, eu digo, opte pela Justiça Federal. Apesar da maneira como nós estamos sendo tratados, eu respiro a todos vocês, apesar dos pesares, ainda vale a pena. Muito obrigado a todos. Eu guardarei vocês todos em meu coração. Muito obrigado. Aqui foi Federal do Recurso, foi do STJ, não, ele já foi. E foi depois, ele não chegou a vir para o STJ. Ele foi para o Federal de Recursos e de lá foi para o Supremo. E Carlos Alberto Madeira era uma figura também inesquecível ao lado do Alberto, que até hoje, de vez em quando, a gente ainda se telefona, assim como o Ademar Maciel, que é outro grande amigo. Então, são pessoas maravilhosas que a gente encontrou nessa querida Justiça Federal, que no início eu nem sabia bem o que era, mas que hoje realmente faz parte da minha vida, porque a Justiça Federal realmente me deu extrema realização em todos os pontos. E, realmente, como a Eliana era do Ministério Público, eu me lembro bem que eu falei com entusiasmo sobre a experiência na Justiça Federal, que eu acho que é inigualável, sobretudo para o juiz de primeiro grau. Depois, a gente também interessante, mas no primeiro grau de jurisdição, a gente sente mais aquele contato direto com a causa, né? No caso de Sergipe, eu fiquei uma época sozinho. Então, eu era diretor do foro, eu era representante lá na Justiça Eleitoral. Quando tinha qualquer a solenidade, lá ia eu representar a Justiça Federal. Então, era aquela autoridade, né? Aqui em Brasília, mesmo sendo ministro, eu sou o ministro número 9, no fim da carreira. Então, sem nenhuma perspectiva, desde o início, de chegar à presidência ou qualquer cargo importante. De repente, acontece o Teori ir para o Supremo, e olha a minha vaga no TSE, que eu sempre... Isso era um sonho. Eu sempre gostei muito da Justiça Eleitoral, não escondo isso, e aqui um dos meus sonhos era chegar ao TSE. Não era outra coisa, não. Chegar ao TSE porque eu queria voltar à Justiça Eleitoral. E, para mim, foi um sonho muito grande que se realizou, não é? Então, mas o meu sonho maior, realmente, foi ter vivido com pessoas maravilhosas, como são todos vocês, como são os meus queridos colegas da Justiça Federal, lá da 5ª Região, que aqui estão representados pelo nosso querido Luiz Alberto, e que foi um excelente presidente também, que dirigiu aquilo com muito carinho, com muito cuidado, a Justiça Federal lá na 5ª Região. Mas eu digo para todos vocês que realmente, se eu pudesse, se alguém ainda me perguntar sobre uma opção, eu digo, opte pela Justiça Federal. Apesar da maneira como nós estamos sendo tratados, eu respiro a todos vocês, apesar dos pesares,
ainda vale a pena. Muito obrigado a todos. Eu guardarei vocês todos em meu coração. Muito obrigado. Aqui foi Federal do Recurso, foi do STJ, não, ele já foi. E foi depois, ele não chegou a vir para o STJ. Ele foi para o Federal de Recursos e de lá foi para o Supremo. E Carlos Alberto Madeira era uma figura também inesquecível ao lado do Alberto, que até hoje, de vez em quando, a gente ainda se telefona, assim como o Ademar Maciel, que é outro grande amigo. Então, são pessoas maravilhosas que a gente encontrou nessa querida Justiça Federal, que no início eu nem sabia bem o que era, mas que hoje realmente faz parte da minha vida, porque a Justiça Federal realmente me deu extrema realização em todos os pontos. E, realmente, como a Eliana era do Ministério Público, eu me lembro bem que eu falei com entusiasmo sobre a experiência na Justiça Federal, que eu acho que é inigualável, sobretudo para o juiz de primeiro grau. Depois, é também interessante, mas no primeiro grau de jurisdição a gente sente mais aquele contato direto com a causa, né? No caso de Sergipe, eu fiquei uma época sozinho. Então, eu era diretor do foro, eu era representante lá na Justiça Eleitoral. Quando tinha qualquer a solenidade, lá ia eu representar a Justiça Federal. Então, era aquela autoridade, né? Aqui em Brasília, mesmo sendo ministro, eu sou o ministro número 9, no fim da carreira. Então, sem nenhuma perspectiva, desde o início, de chegar à presidência ou qualquer cargo importante. De repente, acontece o Teori ir para o Supremo, e olha a minha vaga no TSE, que eu sempre... Isso era um sonho. Eu sempre gostei muito da Justiça Eleitoral, não escondo isso, e aqui um dos meus sonhos era chegar ao TSE. Não era outra coisa, não. Chegar ao TSE porque eu queria voltar à Justiça Eleitoral. E, para mim, foi um sonho muito grande que se realizou, não é? Então, mas o meu sonho maior, realmente, foi ter vivido com pessoas maravilhosas, como são todos vocês, como são os meus queridos colegas da Justiça Federal, lá da 5ª Região, que aqui estão representados pelo nosso querido Luiz Alberto, e que foi um excelente presidente também, que dirigiu aquilo com muito carinho, com muito cuidado, a Justiça Federal lá na 5ª Região. Mas eu digo para todos vocês que realmente, se eu pudesse, se alguém ainda me perguntar sobre uma opção, eu digo, opte pela Justiça Federal. Apesar da maneira como nós estamos sendo tratados, eu refiro a todos vocês, apesar dos pesares, ainda vale a pena. Muito obrigado a todos. Eu guardarei vocês todos em meu coração. Muito obrigado. Aqui foi Federal do Recurso, foi do STJ, não, ele já foi. E foi depois, ele não chegou a vir para o STJ.
Ele foi para o Federal de Recursos e de lá foi para o Supremo. E Carlos Alberto Madeira era uma figura também inesquecível ao lado do Alberto, que até hoje, de vez em quando, a gente ainda se telefona, assim como o Ademar Maciel, que é outro grande amigo. Então, são pessoas maravilhosas que a gente encontrou nessa querida Justiça Federal, que no início eu nem sabia bem o que era, mas que hoje realmente faz parte da minha vida, porque a Justiça Federal realmente me deu extrema realização em todos os pontos. E realmente, como a Eliana era do Ministério Público, eu me lembro bem que eu falei com entusiasmo sobre a experiência na Justiça Federal, que eu acho que é inigualável, sobretudo para o juiz de primeiro grau. Depois a gente também interessante, mas no primeiro grau de jurisdição a gente sente mais aquele contato direto com a causa, né? No caso de Sergipe, eu fiquei uma época sozinho. Então, eu era diretor do foro, eu era representante lá na Justiça Eleitoral. Quando tinha qualquer a solenidade, lá ia eu representar a Justiça Federal. Então, era aquela autoridade, né? Aqui em Brasília, mesmo sendo ministro, eu sou o ministro número 9, no fim da carreira. Então, sem nenhuma perspectiva, desde o início, de chegar à presidência ou qualquer cargo importante. De repente, acontece o Teori ir para o Supremo, e olha a minha vaga no TSE, que eu sempre... Isso era um sonho. Eu sempre gostei muito da Justiça Eleitoral, não escondo isso, e aqui um dos meus sonhos era chegar ao TSE. Não era outra coisa, não. Chegar ao TSE porque eu queria voltar à Justiça Eleitoral. E, para mim, foi um sonho muito grande que se realizou, não é? Então, mas o meu sonho maior, realmente, foi ter vivido com pessoas maravilhosas, como são todos vocês, como são os meus queridos colegas da Justiça Federal, lá da 5ª Região, que aqui estão representados pelo nosso querido Luiz Alberto, e que foi um excelente presidente também, que dirigiu aquilo com muito carinho, com muito cuidado, a Justiça Federal lá na 5ª Região. Mas eu digo para todos vocês que realmente, se eu pudesse, se alguém ainda me perguntar sobre uma opção, eu digo, opte pela Justiça Federal. Apesar da maneira como nós estamos sendo tratados, eu respiro a todos vocês, apesar dos pesares, ainda vale a pena. Muito obrigado a todos. Eu guardarei vocês todos em meu coração. Muito obrigado. Aqui foi Federal de Recursos, foi do STJ, não, ele já foi. E foi depois, ele não chegou a vir para o STJ. Ele foi para o Federal de Recursos e de lá foi para o Supremo. E Carlos Alberto Madeira era uma figura também inesquecível ao lado do Alberto, que até hoje, de vez em quando, a gente ainda se telefona, assim como o Ademar Maciel, que é outro grande amigo. Então, são pessoas maravilhosas que a gente encontrou nessa querida Justiça Federal, que no início eu nem sabia bem o que era, mas que hoje realmente faz parte da minha vida, porque a Justiça Federal realmente me deu extrema realização em todos os pontos. E realmente, como a Eliana era do Ministério Público, eu me lembro bem que eu falei com entusiasmo sobre a experiência na Justiça Federal, que eu acho que é inigualável, sobretudo
para o juiz de primeiro grau. Depois a gente, é também interessante, mas no primeiro grau de jurisdição a gente sente mais aquele contato direto com a causa, né? No caso de Sergipe, eu fiquei uma época sozinho. Então, eu era diretor do foro, eu era representante lá na Justiça Eleitoral. Quando tinha qualquer a solenidade, lá ia eu representar a Justiça Federal. Então, era aquela autoridade, né? Aqui em Brasília, mesmo sendo ministro, eu sou o ministro número 9, no fim da carreira. Então, sem nenhuma perspectiva, desde o início, de chegar à presidência ou qualquer cargo importante. De repente, acontece o Teori ir para o Supremo, e olha a minha vaga no TSE, que eu sempre... Isso era um sonho. Eu sempre gostei muito da Justiça Eleitoral, não escondo isso, e aqui um dos meus sonhos era chegar ao TSE. Não era outra coisa, não. Chegar ao TSE porque eu queria voltar à Justiça Eleitoral. E, para mim, foi um sonho muito grande que se realizou, não é? Então, mas o meu sonho maior, realmente, foi ter vivido com pessoas maravilhosas, como são todos vocês, como são os meus queridos colegas da Justiça Federal, lá da 5ª Região, que aqui estão representados pelo nosso querido Luiz Alberto, e que foi um excelente presidente também, que dirigiu aquilo com muito carinho, com muito cuidado, a Justiça Federal lá na 5ª Região. Mas eu digo para todos vocês que realmente, se eu pudesse, se alguém ainda me perguntar sobre uma opção, eu digo, opte pela Justiça Federal. Apesar da maneira como nós estamos sendo tratados, eu refiro a todos vocês, apesar dos pesares, ainda vale a pena. Muito obrigado a todos. Eu guardarei vocês todos em meu coração. Muito obrigado. Foi federal de recurso, foi do STJ, não, ele já foi. E foi depois, ele não chegou a vir para o STJ. Ele foi para o Federal de Recursos e de lá foi para o Supremo. E Carlos Alberto Madeira era uma figura também inesquecível ao lado do Alberto, que até hoje, de vez em quando, a gente ainda se telefona, assim como o Ademar Maciel, que é outro grande amigo. Então, são pessoas maravilhosas que a gente encontrou nessa querida Justiça Federal, que no início eu nem sabia bem o que era, mas que hoje realmente faz parte da minha vida, porque a Justiça Federal realmente me deu extrema realização em todos os pontos. E, realmente, como a Eliana era do Ministério Público, eu me lembro bem que eu falei com entusiasmo sobre a experiência na Justiça Federal, que eu acho que é inigualável, sobretudo para o juiz de primeiro grau. Depois, a gente, também interessante, mas no primeiro grau de jurisdição a gente sente mais aquele contato direto com a causa, né? No caso de Sergipe, eu fiquei uma época sozinho. Então, eu era diretor do foro, eu era representante lá na Justiça Eleitoral. Quando tinha qualquer a solenidade, lá ia eu representar a Justiça Federal. Então, era aquela autoridade, né? Aqui em Brasília, mesmo sendo ministro, eu sou o ministro número 9, no fim da carreira. Então, sem nenhuma perspectiva, desde o início, de chegar à presidência ou qualquer cargo importante. De repente, acontece o Teori ir para o Supremo,
E olha a minha vaga no TSE, que eu sempre... Isso era um sonho. Eu sempre gostei muito da Justiça Eleitoral, não escondo isso. E aqui, um dos meus sonhos era chegar ao TSE. Não era outra coisa, não. Chegar ao TSE porque eu queria voltar à Justiça Eleitoral. E, para mim, foi um sonho muito grande que se realizou, não é? Então, mas o meu sonho maior, realmente, foi ter vivido com pessoas maravilhosas, como são todos vocês, como são os meus queridos colegas da Justiça Federal, lá da 5ª Região, que aqui estão representados pelo nosso querido Luiz Alberto, e que foi um excelente presidente também, que dirigiu aquilo com muito carinho, com muito cuidado, a Justiça Federal lá na 5ª Região. Mas eu digo para todos vocês que realmente, se eu pudesse, se alguém ainda me perguntar sobre uma opção, eu digo, opte pela Justiça Federal. Apesar da maneira como nós estamos sendo tratados, eu refiro a todos vocês, apesar dos pesares, ainda vale a pena. Muito obrigado a todos. Eu guardarei vocês todos em meu coração. Muito obrigado. Não, ele já foi. E foi depois, ele não chegou a vir para o STJ. Ele foi para o Federal de Recursos e de lá foi para o Supremo. E Carlos Alberto Madeira era uma figura também inesquecível ao lado do Alberto, que até hoje, de vez em quando, a gente ainda se telefona, assim como o Ademar Maciel, que é outro grande amigo. Então, são pessoas maravilhosas que a gente encontrou nessa querida Justiça Federal, que no início eu nem sabia bem o que era, mas que hoje realmente faz parte da minha vida, porque a Justiça Federal realmente me deu extrema realização em todos os pontos. E realmente, como a Eliana era do Ministério Público, eu me lembro bem que eu falei com entusiasmo sobre a experiência na Justiça Federal, que eu acho que é inigualável, sobretudo para o juiz de primeiro grau. Depois a gente também interessante, mas no primeiro grau de jurisdição a gente sente mais aquele contato direto com a causa, né? No caso de Sergipe, eu fiquei uma época sozinho. Então eu era diretor do foro, eu era representante lá na Justiça Eleitoral. Quando tinha qualquer a solenidade, lá ia eu representar a Justiça Federal. Então, era aquela autoridade, né? Aqui em Brasília, mesmo sendo ministro, eu sou o ministro número 9, no fim da carreira. Então, sem nenhuma perspectiva, desde o início, de chegar à presidência ou qualquer cargo importante. De repente, acontece o Teori ir para o Supremo, e olha a minha vaga no TSE, que eu sempre... Isso era um sonho. Eu sempre gostei muito da Justiça Eleitoral, não escondo isso. E aqui, um dos meus sonhos era chegar ao TSE. Não era outra coisa, não. Chegar ao TSE porque eu queria voltar à Justiça Eleitoral. E, para mim, foi um sonho muito grande que se realizou, não é? Então, mas o meu sonho maior, realmente, foi ter vivido com pessoas maravilhosas, como são todos vocês, como são os meus queridos colegas da Justiça Federal, lá da 5ª Região, que aqui estão representados pelo nosso querido Luiz Alberto, e que foi um excelente presidente também, que dirigiu aquilo com muito carinho, com
muito cuidado a Justiça Federal lá na 5ª Região. Mas eu digo para todos vocês que realmente, se eu pudesse, se alguém ainda me perguntar sobre uma opção, eu digo, opte pela Justiça Federal. Apesar da maneira como nós estamos sendo tratados, eu refiro a todos vocês, apesar dos pesares, ainda vale a pena. Muito obrigado a todos. Eu guardarei vocês todos em meu coração. Muito obrigado.